Eu saúdo a todos os participantes desta grande assembleia com a paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia especial, uma festa. A gente falar para uma igrejinha pequena lá do interior, né? Ou lá no bairro, né? Onde eu participo, Jardim Moré, é mais fácil, aqui tem muita gente. Amados irmãos, vamos ler um versículo da Bíblia? 2 ou 3 versículos aqui. Disse, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém. Que Deus vos abençoe. Foi me dada a palavra para falar, dar uma palavra pastoral. E a palavra pastoral, eu não sei falar de outra coisa a não ser da Bíblia, né? Da palavra de Deus. Mas nós temos que atentar um pouquinho para a palavra do Senhor Jesus. Jesus usou muitas coisas simples para explicar o seu reino, né? Sempre usou coisas assim da vida, né? Normal. Usou sempre semente, planta, alimento, água. E aqui ele usou 2 figuras, as principais coisas necessárias na vida humana. Quem aqui que consegue viver sem alimento? O pão aqui na Bíblia representa alimentação, é o símbolo de alimentação. Quem aqui que tem alguém aqui que consegue viver sem alimento, sem comer alguma coisa? Não tem, eu tenho certeza, ninguém vive sem o pão, sem o alimento. Jesus está aqui referindo o pão porque o pão simboliza o alimento, não é? Toda comida que a gente come, o símbolo dela é o símbolo de pão, porque o pão foi o primeiro alimento que surgiu no mundo, né? Além da carne, das coisas assim. E uma coisa também muito necessária na vida humana é a água. Ninguém vive sem água. E quero ver viver sem Jesus. Tem como viver sem Jesus? Porque Ele é a água da vida, é o primordial, é o principal, é necessário, é a única. Uma pessoa consegue viver até 15 dias sem comer nada e sem beber nada, e consegue viver até 45 dias só tomando água, mas depois, desidrata, acaba as forças e morre. E Jesus aqui, Ele se apresentou como o pão da vida e a água da vida, né? Lembramos daquela mulher samaritana. Aquela mulher encontrou a água que era Jesus. Todos os dias ela buscava água, porque naquele tempo não existia a SEDAI, não existia companhias de água encanada não existia, as pessoas buscavam lá na fonte. Nós que vivemos já vivemos no interior, já experimentamos isso, né? Que a gente buscava água num balde, lá bem longe, para poder alimentar, tomar um banho, tudo buscado na mão. E esta mulher, nesse tempo, vem ela com um cântaro na cabeça, e eu não sei, parece que aquela mulher já estava preocupada com o assunto. Vem ela lá com aquele cântaro para buscar água. E é uma vasilha até pesada, de barro, com aquelas 2 alças. Aquela mulher vem lá pensando, em Jerusalém, eles dizem que Jerusalém é lugar de adorar. Mas os samaritanos dizem que é aqui em Gerezim, no Monte Gerezim. E ela vai preocupada ali, quando ela chega perto do poço, um homem sentado. Mas pela cara dele e pelo lado que ele vinha, um judeu, vou virar a cara, porque o judeu não fala com a gente. Virou a cara para o outro lado, passou. Aquele homem falou: me dá um pouco de água, dona.
Mas na linguagem nossa, me dá um pouco de água. Eu falei, ué, você sendo judeu me pedindo água? Judeu não se comunica com samaritano, e você está me pedindo água? Falou, mulher, se você soubesse quem te pede água, tu aproveitava a oportunidade e pediria, e ele lhe daria água da vida. E ela começou o diálogo, ela aí já se preocupou. Mas nosso pai Jacó, como é que você vai conseguir? Ela pensou uma água que brotava, uma água viva lá da nascente, lá no fundo. A água da vida, ela não entendeu coisa nenhuma. Ele estava falando de uma água da vida superior, uma água da vida que dava vida eterna. Mas Jesus estava falando para pessoas que não entendiam nada das coisas espirituais, como nós já entendemos hoje. Água. Aí, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que fez o poço, furou o poço aqui e tirou água para o seu gado. Jesus estava falando de uma água especial, uma água diferente, né? E aí o diálogo começou. Jesus tinha a maneira de iniciar o assunto, né? Vai lá então, chama teu marido. Ela falou, agora que não deu, eu não tenho marido. Ele falou, mas você já teve 5 maridos, e agora esse também não é teu, e o que tu tens agora não é teu. Ela falou, poxa, ela falou, agora espera lá, eu não estou falando com qualquer pessoa. Ela viu que aquele homem saiu, conhecia a vida dela, mas ela nunca tinha visto aquele homem. Aquele homem era judeu, e judeu não falava com samaritano, não tinha entrelace, não tinha comunicação entre eles. Como é que aquele homem estranho sabia da vida dela? Mas sabia, porque ali estava o Senhor Jesus, né? Onisciente, onipresente e também onipotente. E ela não sabia disso. Aquele estranho homem estava fazendo-lhe uma surpresa. Falei, eu vejo que tu és profeta. Agora não estou falando com qualquer um, eu estou falando com um profeta, alguém que recebe revelações celestiais. E ele falou, e ele começou o diálogo com ela. E ela logo interessou pela água, né? Senhor, então faz o seguinte, o Senhor tem como tirar essa água? Dá-me dessa água para eu não vir aqui mais, com esse canto na cabeça, vir aqui todos os dias, pegar água para levar para usar em casa. Está resolvido o meu problema de água, né? Jesus não estava falando dessa água, né? E ela naquele dia, ela recebeu a água da vida, né? Porque ela se converteu ao Senhor Jesus. Ela entendeu, porque aquele assunto estava batendo na cabeça dela. Olha, os judeus dizem que é lá em Jerusalém que a gente tem que ir adorar. Os samaritanos dizem que é aqui, no Monte Gerizim, que é o monte onde o povo de Israel foi abençoado, recebeu aquela bênção depois que entraram na terra. Então, esse monte aqui é santo. A tendência da humanidade é santificar o local, é voltar para o local. E enquanto o Senhor nos ensinou, aí o Senhor começou a falar dela, para ela adorar o Senhor em espírito, em verdade, e provando para nós que não existe um lugar, em qualquer lugar que estivermos, o Senhor está presente, né? E Jesus falou, onde houver 2 ou 3 reunidos, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu ali estou no meio dele. Está no meio deles, né? E graças a Deus que o Senhor Jesus está aqui, né? Porque aqui tem mais de 2 ou 3, né? Quase, tem mais de 2.000, né? Eu acho que tem, seja lá quanto for, mas o Senhor está aqui em nosso meio. Importante, né? Mas aquela mulher falou, mas espera lá, essa água, uma água não vai resolver eu quero uma água que resolva o meu problema. E Jesus chamou a atenção dela, e ela falou, eu sei que quando Cristo vier vai resolver esse problema. Aí ele vai ensinar para nós onde se deve adorar. Aí ele ensinou para ela, o Pai procura os verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
em espírito e em verdade. Tem gente que vai lá na terra prometida e volta de lá. Eu consegui, rapaz. Eu já vi um pregador dizendo que foi lá em Israel e ele subiu lá, orou, beirando uma pedra onde Jesus tinha orado. Eu nunca orei lá, mas o Senhor já ouviu minhas orações. Vocês aqui não foi lá orar. Já pensou se nós tivéssemos que ir lá onde está aquela pedra, no Getsemane? Ali supõe-se que Jesus tenha orado ali, naquele local. Supõe-se. Mas como a história passou-se os anos e supõe-se que seja ali, então é uma coisa que pode até ser verdade, mas tem alguma margem de erro, né? Mas não interessa o lugar, né? Eu já vi esse mesmo pregador falou: eu aproveitei e fui batizado no Rio Jordão. Eu fui batizado num rio chamado Rio São José. E eu estou batizado também com ele. Eu batizei em águas correntes. O lugar, a tendência do ser humano é atribuir poderes ao local, ao lugar, a coisas. Essa é a tendência do homem. É de atribuir poder a coisas e a lugares. Mas, amados irmãos, seja lá o que for, esta é a primeira coisa principal para a nossa subsistência na terra, né? Para a nossa vida, para nós podermos ficar vivos. A água. Mas e o pão? Jesus é o símbolo do pão da vida, né? Jesus, a maneira do Senhor esclarecer as coisas celestiais. Primeiro ele fez um milagre, procurando, viu a multidão acompanhando ele, um lugar deserto, não tinha comida. É que Deus cria circunstância para poder operar os seus sinais. Deus cria situações. Então já vai Jesus lá para aqueles lugares desertos, e o povo, atraído por aquela graça que havia em Jesus, foram acompanhando o Senhor Jesus lá para um lugar deserto, distante da cidade, distante de casas, de moradores, e ali estava o Senhor Jesus ensinando a eles, operando maravilhas. E depois Jesus olha e vê a multidão perdida. E agora? Vem um discípulo, pergunta um discípulo: e agora? Esse povo tem que comprar comida. Falou: Senhor, essa hora? Comprar comida? Já é essa hora? Falou: dá-lhe voz de comer. Como é que eu vou andar? Só se comprar 200 dinheiro, que eu não sei que o valor do dinheiro naquela época, o dinheiro, 200 dinheiro. Vamos supor que fosse 200 mil cruzeiros. 200 reais, R$1.000. Não, 1.000 também é demais, né? 200 mil reais de pão, né? A gente come uns 3 anos, né? Um povo igual esse aqui come muitos dias. Mas, olha, mas ali tinha quase 5 mil pessoas, né? E Jesus então aproveitou aquela oportunidade e fez ali um milagre. Aí apareceu lá até um moço aqui. É claro, aquela multidão toda, aquela quantidade de pão que calcularam, não dava ainda. Aí alguém apareceu: tem um moço aqui com 3, como é que é? 5 pães de cevada, né? Acho que é isso mesmo, está aqui, Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanto? Não dava mesmo, meu. Se não tivesse Jesus, se Jesus não estivesse presente, não dava mesmo não. Mas com ele presente, o dono da vida, o dono de todas as coisas, estava ali. Então estava resolvido o problema. Ele falou: manda o povo assentar, já tem comida. Viu? Lá tinha um rapaz lá. Deus preparou aquele rapaz para levar aquele pão, né? E com aquele ar forte, vou levar uma comidazinha. Lá na roça a gente chamava de matutagem. Eu vou levar uma matutagem para comer na viagem. Eu vou levar uma matutagem aqui para a gente comer lá na viagem. Então preparou lá, né? Aqueles pãezinhos, né? 5 pães. Eu não sei se esses pãozinhos pequenininhos, podia ser, se fosse médio, e fosse um tamanho assim,
uns 30 centímetros ou 20. E uns peixinhos, não era peixões não era aqueles peixinhos. E Jesus então falou, então pode mandar sentar o povo que já tem comida. O Senhor é assim, né? E o povo começou a sentar no meio do mato ali, né? E Jesus só pegou o pão e ó, aquele pedação ia caindo lá, né? E eles estão comendo pão e peixe. Vocês já experimentaram comer pão com peixe? Rachar o pão assim, botar um peixezinho dentro, fritinho lá, era um peixe assado, acho que era assado, né? Pegar um peixe, é gostoso sim. Até Jesus gostava muito de peixe. Ele fez milagre com pão e peixe. Ele na praia, ele comeu peixe assado com favo de mel. Jesus, ele gostava de coisa boa, gente. Ele gostava de pão com peixe, peixe com mel. Era um petisco bom para o Senhor Jesus. Então, amados irmãos, para depois ele dar uma lição, mostrar quem era ele. Olha como é que ele fez. Aí depois passou aquela tarde, o povo espalhou, agora com a barriga cheia. Esse homem, ele multiplica pão. Esse homem podia ser o nosso rei. E lá vai o povo, atravessou o mar da Galileia, que era um lago muito grande, não é verdadeiramente um mar, mas Jesus também atravessou. Depois deles, Jesus foi e atravessou, né? Onde Pedro viu ele e aconteceu aquele fato. Mas deixa isso para lá. O importante hoje é pão e água. Não a água do mar, mas a água potável. E Jesus é esta água, esse pão. E daí a pouco eles encontram Jesus lá. Mestre, como chegaste aqui? Nós viemos de barco, e o Senhor? E tu vieste de quê? Ele falou, vós me procurais, estás me procurando, porque comeste do pão e vos saciaste. Jesus não bajulava ninguém, né? Ele não bajulava ninguém, não. Não, a palavra agradável, vocês estão me procurando, então agradar. Não, Jesus foi ali, foi firme com eles. Vós me buscais por causa do pão que perece, mas buscai o pão que permanece. E começou a falar para eles ali. Ele falou, como é que pode? Ele começou a falar que ele era, mostrar para eles que ele era esse pão, né? E podia fazer grandes coisas, né? Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ele estava querendo era comida, irmãos. Estava querendo era comida. Mas Jesus apresentou que eles tinham que crer nele. Mas eles não queriam crer em Jesus, porque tem muito disso na terra. A gente ouve aí as pregações nos rádios, alguém dando testemunho, e que eu entrei para esse grupo, fiquei rico. Eu entrei para esse, virei empresário. Eu entrei para esse, hoje não me falta nada. Eu não estava desempregado agora. E ninguém fala assim, eu agora sou salvo por Jesus Cristo, estou alegre com Jesus. A gente não ouve muito isso aí, não. Não. Aquele negócio material. Resolve meu problema material, está resolvido. Olha, Jesus, ele ofereceu uma coisa melhor. Ele dá a vida eterna. Ele promete uma vida eterna e diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. E essa palavra muita gente não quer. Ele quer que Jesus resolva os problemas. Resolver o problema, está feito, está resolvido. Mas Jesus tem uma coisa melhor. Pregar o evangelho para esse mundo aqui. Não, o reino de Jesus não é aqui não. Tem uma coisa melhor, reino espiritual, é celestial. Mas irmãos, nós estamos militando nesse reino, o reino do Senhor Jesus. E aquele povo então não entendendo nada que Jesus, eu creio nesse homem, eu não posso crer, é baseado numa lei. E eles desafiaram Jesus, falou, essa obra, crê em obra, que obra que tu faz? Nosso Moisés nos deu o pão do céu, estava resolvido já, isso aí, deu nada, só multiplicou pão. Moisés fez o pão cair do céu.
desafiou o Senhor Jesus, né? Mas Jesus falou, ó, eu sou o pão que desceu do céu. Isso aí engasgou. Esse pão que desceu do céu enganou os religiosos da época, enganou os fariseus, enganou os escribas, os doutores da lei, os rabinos, os mestres de Israel. Ficaram engasgados com esse pão, que não conseguiram engolir o pão que é oferecido por Deus. Mas esse é o verdadeiro pão. A água dá um salto para a vida eterna, e o pão que alimenta, ele nos dá vida em nós mesmos, né? Ele nos dá força para caminhar, força para servir a Deus, para não ser um religioso superficial. Eu sou religioso, e não conhece Jesus. O mundo está cheio por aí, cristãos sem Cristo, religiosos sem Deus. Até o mundo está cheio por aí. Eu sou religioso e não conhece Jesus, não comeu do pão do céu e nem bebeu a água da vida. Não adianta, mas eu sou religioso e sou crente. Tem muitos, aqui está crente mesmo, crente, confessa o nome de Jesus, porque Jesus só resolve os problemas deles, né? Então está resolvido. Mas não é isso não. Nós cremos no Senhor Jesus e o amamos, porque Ele nos deu a água viva e nos deu o pão. E Ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. E aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que vem a mim não terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Não comeu o pão, só não crê. Quem crê em Jesus recebe o alimento. Quem crê em Jesus recebe a água da vida. Quem crê em Jesus recebe a vida eterna. Quem crê em Jesus é salvo. Salvo de quê? Salvo de problema desse mundo? É salvo de tudo, salvo para entrar no céu. Tem a alma salva, e no dia do juízo vai chegar diante de Deus com alegria, e glorificando o Senhor e recebendo os galardões e a coroa que Ele tem para nos dar. E que Deus nos abençoe.